Amém? Hoje eu queria conversar sobre um texto. Na verdade, eu queria conversar sobre um acontecimento, né? A gente ouviu, eu ouvi hoje pela manhã uma mensagem, né, de um pastor falando que a igreja que acredita em cura, né, que acredita no mover do Espírito Santo e que não prega pecado, ela não tem o Espírito Santo, né? Então é como se dissesse que aquelas curas e aquele mover do Espírito Santo não é o Espírito Santo que foi realizado ou que faz ali, né? Que não é uma obra do Espírito, né? E o que mais me impressionou é que esse pastor, ele é publicado e compartilhado por diversos crentes. E me entristeceu muito, porque quando eu vejo esse tipo de mensagem, eu fico vendo o tanto que a liderança ou os cristãos, eles estão com uma visão distorcida da obra de Cristo, do que Cristo fez, né? Eles trabalham com parâmetros muito longe um do outro, né? Eles não trabalham com o conhecer, não trabalham com um público diferente, né? Não conseguem discernir o que é uma mensagem para a igreja, não conseguem discernir o que é uma mensagem para o mundo, não conseguem discernir o que é uma mensagem para a criança, o que é uma mensagem para o adulto, né? E é tão complicado porque se não sabe nem o que Jesus fez na cruz, nem para que Jesus fez na cruz, né? E aí frisa, né, que no final vem com sofisma, né? Porque são meias verdades. Começa a falar um monte de coisa de mistura de texto que parece verdades, e no fim ele termina com uma verdade, dizendo que se Cristo não for o centro, não tem sentido a mensagem. Claro, essa é uma verdade, né? Cristo, ele é o centro, né, daquilo que Deus liberou para a terra, né, para nós, né? E eu queria hoje compartilhar com vocês esse assunto, né? Lá em João, capítulo 16, verso 8, diz assim, ó: quando ele vier... Não, verso 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu enviarei. Olha o que Jesus está dizendo, que era necessário ele cumprir a sua missão, era necessário ele terminar a sua obra, porque quando ele terminasse, ele iria assentar à direita do Pai, né? E ele enviaria o Consolador. Na minha versão diz Consolador, algumas versões diz Auxiliador, algumas versões diz Advogado. Mas eu gosto do significado do que essas palavras significam. Significam auxiliador. Então, o que Jesus está dizendo? Que o Espírito da verdade, né, ele é o nosso auxiliador, ele vai nos auxiliar. Mas preste atenção para quem que o Espírito Santo está sendo agora revelado, liberado nesse primeiro momento. Quando ele vier, ele quem? O Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo. Então você vê que ele está dizendo o mundo, ele não está dizendo a igreja, ele não está dizendo os santos, os separados, mas ele está dizendo o mundo. O mundo, teoricamente, a gente sabe que quando a Bíblia fala de um mundo, ela está fazendo alusão a um sistema que ainda não é de Deus, a pessoas que fazem parte de um sistema que ainda não é do Senhor. Então o mundo é alguém que ainda não foi convencido. O mundo é alguém que precisa crer. O mundo é alguém que precisa ter a revelação do que Cristo é e do que Cristo fez. Então, o mundo é alguém que está distante de Deus. Aleluia. Né? Quando Adão e Eva pecaram, eu sempre uso esse exemplo, eu tenho usado muito esse exemplo.
Quando Adão e Eva pecaram, a condenação, o resultado daquela atitude deles era morrer. Mas era uma morte espiritual, um distanciamento de Deus. Era tal como que eles não teriam mais comunhão com o Senhor, né? Então, o mundo aqui, ele não tem acesso a Deus, tá? Eu quero voltar, antes de continuar, lá no 14. Lá diz assim, ó. Lá no 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, aqueles que amam a Cristo vão guardar os mandamentos de Cristo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que estejam convosco para sempre. Então, o Espírito Santo vai estar conosco para sempre. Amém? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Diga, o mundo não pode receber. Então, enquanto o mundo está na condição de mundo, ele não consegue enxergar ou visualizar ou ser convencido pelo Espírito da verdade. Amém? Olha o que a Bíblia diz. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Não vem. Lembra da morte? Lembra da separação? Então, o mundo está separado de Deus. Então, o mundo não consegue contemplar Deus. Não pode receber. Porque não veem e nem o conhecem. Não veem e nem o conhecem. Mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo para os discípulos. Os discípulos caminharam com Jesus e os discípulos já tinham uma porção do Espírito Santo sob medida sobre eles, porque eles já executavam a obra de Deus, né? E em um certo momento você vai ver que Jesus disse assim, Pedro, quem te disse isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. Né? Então você vê que eles já tinham comunhão não, eles já tinham contato com o Espírito Santo. Mas aqui Jesus está dizendo, estará em vós. Porque a promessa agora é que ele estaria no homem. Amém. Mas o mundo não pode ver. Porque não conhece e não enxerga. Amém? Vamos lá. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha ido, não tinha assentado. Então era uma promessa futura. Para nós já é uma realidade. Amém? Porque Jesus já assentou no céu. Não vos deixarei órfãos. Essa palavra órfão é sozinho. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês não vão ficar sozinhos. Amém? Por que nós não vamos ficar sozinhos? Virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Por quê? Porque eu vivo, vós também vivereis. Preste atenção. O que Jesus está dizendo? Quando ele fala de vivo, ele está dizendo não do ato de respirar, mas ele está dizendo, assim como eu tenho comunhão com Deus, assim como eu estou vivo em Deus, assim como eu me comunico com o Pai, vós também se comunicarão com o Pai. E vocês terão certeza de que serão um com Deus. Aleluia. Comunhão, amém? Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim. Está vendo a comunhão? E eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos. Então está falando de alguém que já conhece a Cristo. De alguém que já sabe do que é Cristo. De alguém que já reconheceu o Espírito de Deus. Já reconheceu a obra de Deus. Já reconheceu o Senhor como seu Salvador. Lembra que um texto lá na Escritura diz assim, aquele que crê no Senhor Jesus será salvo? Então está falando de alguém que já creu. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia! Então, você começa a observar que Jesus está se comunicando com os discípulos,
né? E ele também fala do mundo, nesse contexto. Olha só. Voltando agora para João 16. João capítulo 16, verso 8, né? Quando ele vier, convencerá o mundo, né? Então, não é a igreja, é o mundo, do pecado. Preste atenção aqui. Na sua Bíblia não está no plural. Ele está dos pecados? Do pecado. Preste atenção. Lê para mim como está na sua. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Singular. Então, é um pecado só. Então, o mundo vai ser convencido de um pecado só. Preste atenção. Se o mundo nem ouve o Espírito Santo, não conhece o Espírito Santo, não sabe o que Cristo fez, para que ele comece a ter acesso a Deus, ele precisa abrir o coração. Então ele diz do pecado, porque é uma atitude. Quando ele entrar para se tornar igreja, Deus vai conduzir ele, amém? Vamos lá. Ele diz assim, do pecado, no 8, né? Quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que eu amo nesse texto é porque ele explica. Aí ele vem lá no verso 9 e diz assim, do pecado, vírgula explicativa, porque não creram em mim. Qual é o pecado? Diga, não crer em Cristo. O pecado é não crer em Cristo. Por isso que aquele que crer em Cristo será salvo. Mas quando eu falo em crer em Cristo, eu não estou dizendo como o mundo crê em Cristo. Porque o mundo, ele não nega que Cristo existiu. O mundo dividiu a história em dois momentos. Então eles reconhecem que Cristo existiu. Não é verdade? Então não é no fato de Cristo ter existido, mas é no fato do que Cristo fez. Amém? Do que Cristo representa. Se eu não me engano, a palavra Cristo é libertador. Né? Jesus é libertador. Cristo é ungido. Então, Jesus libertador, Cristo ungido. Então, o ungido que nos liberta. Então, é crer na obra de Cristo. Por isso que é evangelho, as boas novas. Quais são as boas novas? É o que ele fez. Olha só que interessante. Aí ele vem no verso 10 e explica assim, ó, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Quando a gente lê esse texto, parece assim uma coisa meio louca. Mas o que ele está dizendo? Quando ele fala da justiça, ele está querendo dizer, aquilo que era devido foi pago. Aquilo que era devido foi pago. No livro de João diz assim, ó, que ele se fez pecado. Ele se fez pecado. Ele não era pecador, mas ele se fez pecado. Por que ele se fez pecado? Porque o meu e o teu pecado estava sobre ele. Aleluia. Então eu preciso crer que o meu pecado foi lançado sobre ele. Aí Jesus diz assim, lance sobre mim os seus pecados e eu vos aliviarei. Então quando eu reconheço que o que Cristo fez por mim é suficiente para me salvar, para me perdoar, para me tirar da condenação, que a justiça dele, que a obra dele, ela é suficiente para me deixar sem dívida diante de Deus, eu estou crendo na justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é a nossa justiça. Ele quem? Cristo. Então, ele é o cumprimento do desejo, da dívida que nós tínhamos com Deus. A Bíblia diz que ele se satisfez. Ele quem? Deus. Deus se satisfez com a obra de Cristo. Amém? Então do juízo por quê? Porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que ele está dizendo? Já cumpri tudo. A minha estada na terra como homem acabou. Vou me assentar. Aleluia. Jesus cumpriu. Do juízo. Porque quando ele fala do juízo, quer dizer da consequência. A Bíblia diz que aquele que não crer será condenado. E eu acho que esse texto diz isso, se não me engano. Porque já o príncipe deste mundo será julgado. Se eu não crer em Cristo, eu tenho salvação, Everton? Não. Pronto. Se eu não creio em Cristo, eu não tenho salvação. Se o mundo não crer em Cristo, ele não tem salvação. Né? Então o que acontece? As pessoas estão pregando contra o pecado. Né? Na verdade, elas tinham que pregar Cristo, para que as pessoas crescem em Cristo.
Elas tinham que pregar a obra de Cristo, elas tinham que pregar o quanto nós estamos distantes de Deus, o quanto nós estamos órfãos de Deus. Esse é o pecado que fala de não crer em Cristo. Né? Não crer em Cristo. Então o Espírito Santo ele não está convencendo o mundo, que o mundo é um lixo. Porque se a obra do Espírito Santo fosse isso, não precisava ter vindo o Espírito Santo. Ficávamos com a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, a Bíblia diz que Jesus venceu a morte, a separação. A lei de Moisés veio trazer morte. O apóstolo Paulo chama de a lei da morte. Ela veio nos distanciar mais de Deus, para que o homem sentisse necessidade de Deus, para que o homem sentisse falta de Deus, para que o homem reconhecesse que precisava de Deus. Aí, quando a gente comenta isso, as pessoas dizem, então quer dizer que o homem pode pecar? Peraí. Aqueles que me amam conhecem os meus mandamentos e guardam. E sabe o que é interessante? É que as pessoas acham que Jesus ele está melhor, que o Espírito Santo ele está apontando o dedo para você, não faça, não peca, não sei o que, não sei o que, não. Romanos capítulo 8, verso 13, se eu não me engano, fala que o Espírito, os filhos de Deus são guiados por Deus. Né? Então ele já está falando agora da igreja, ele já está falando de pessoas que têm uma estatura de filho. Então, eles são guiados. Se eles são guiados, quer dizer então que agora não está sendo mais convencido, mas está sendo guiado. Então o Espírito Santo ele vai estar falando com você diariamente. Né? Mas você tem o poder de apagar o Espírito Santo. Você tem o poder de não ouvir a sua voz. Você tem o poder de passar batido. Quer dizer que eu não vou ser salvo? Não, você vai ser salvo. Porque se você crer na obra de Cristo, se apoiar no que Cristo fez, você vai ser salvo. Porque o que Cristo fez é suficiente para pagar por todos os seus pecados. Agora, quando você trata a obra de Cristo como se fosse algo sem valor e menospreza a obra de Cristo, a Bíblia diz que não há mais salvação para a gente. Está no livro de Hebreus. Então, o que é tratar como sem valor aquilo, como anátema, como algo que não trouxe nenhum benefício para nós? É você não esperar disso, é você não confiar nisso. Né? Eu gosto muito de dar um exemplo sobre o que Cristo fez por nós, porque o que acontece? Quando nós chegamos adiante de Deus, tem um texto que diz assim, ó, tende ousadia de entrar no Santo do Santo, pelo vivo e novo caminho. Né? Tende ousadia de entrar no Santo do Santo, pelo vivo e novo caminho. O Santo do Santo representa o lugar da presença de Deus. O Santo do Santo representa o lugar da presença de Deus. Então, quando o homem ele quer adentrar na presença de Deus, por este caminho novo, que é a nova aliança, que é um tempo de graça, a Bíblia diz assim, mas não sem sangue. Quando ele fala de sangue, ele fala de pureza, de purificação. Porque o sangue veio purificar. Ele veio cobrir o homem. Ele veio aspergir. Né? Quando os utensílios da casa de Deus no Velho Testamento eram aspergidos com sangue, eles eram santificados, eles eram guardados, separados para o Senhor. Então nós somos separados para o Senhor pelo sangue do Cordeiro. Então quando no mundo espiritual, que é essa morte espiritual, a Bíblia diz que quando eu aceito a Cristo, eu me torno nova criatura. Mas a gente percebe que essa verdade, ela se torna uma verdade, mas parece que não é uma verdade, porque a gente não muda. Não acontece uma mudança espetacular na nossa vida naquele momento. Você acontece uma mudança, mas não visível. Você agora pode ter conexão com Deus. O mundo espiritual agora você tem comunhão com Deus. Porque agora você está coberto com o sangue de Deus e você tem justiça para entrar diante de Deus. Então agora porque você tem essa justiça, essa obra que não é nossa, mas é de Cristo, o sangue vem e te cobre. Imagina um cobertor te envolvendo, né? Esse cobertor é a santidade de Cristo, é a obra de Cristo, é a vida de Deus em Cristo agora em nós, nos cobrindo, né? E é interessante que na velha aliança, lá no princípio,
Eles se sentiram nus, descobertos, né? Mas agora nós estamos cobertos, imersos, um com Cristo, né? E aí nós podemos acessar a presença de Deus, ter comunhão, falar com Deus, dialogar com Deus, né? E podemos agora ser conduzidos. Jesus venceu a condenação, então Deus está te condenando? Se Deus está satisfeito, Ele está te pedindo mais? Né? Só que o que acontece? É isso que as pessoas precisam entender. Jesus diz, aquele que acredita na minha obra, ele cumpre os meus mandamentos. Jesus não deu muitos mandamentos. Jesus ele deu um mandamento que é novo. É ama o teu próximo como eu vos amei. Então, Jesus ele prega um nível de justiça que é um nível de graça. O que é esse nível de justiça de nível de graça? Se você amar as pessoas porque elas te beneficiam com algo, você já teve a sua justiça, você já teve a tua recompensa. Então a gente tem que amar as pessoas sem esperar em troca, porque foi isso que Cristo fez por nós. Foi assim que Ele nos amou. Ele nos amou sem nós termos algo a oferecer para Ele. Na lei, as pessoas eram obrigadas a cumprir. Se elas não cumprissem, elas morreriam. Na graça, você tem a escolha de cumprir. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Jesus diz, para a liberdade eu vos libertei. Então, a gente é livre para fazer escolha, porque nós não podemos mais nos colocar debaixo do jugo da escravidão, do pecado, da morte. Porque a Bíblia diz que quando eu estou lutando, é porque eu ainda estou preso. Eu sou servo. Então nós não somos mais servos da morte, nós não somos mais servos do pecado, nós não somos mais servos da condenação, nós não somos mais servos do diabo, nem desse sistema. Nós temos a conexão com Cristo, com Deus, temos acesso a Deus, e agora a gente tem que não se conformar com este mundo, com esse sistema, e renovar a nossa mente com a verdade de Deus, com os princípios de Deus. Se você não se renovar com os princípios que Cristo nos ensinou, né, de amor ao próximo, de perdão, de cumplicidade, né, de honra a Deus, né, de obedecer à voz dele, você não vai conseguir caminhar com Deus, você não vai conseguir obedecer ao Senhor. Porque o que a Bíblia diz lá em Tiago assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não, lá diz, submetei-vos a Deus. Então Deus está buscando pessoas que se submetam à verdade dele. Por isso que Jesus é o caminho. Se eu não me submeter ao caminho que Deus enviou, eu vou para a perdição. Aí a Bíblia diz assim, aquele que crê na pedra angular não será confundida. Mas e o que não crê? Ele não está se submetendo, então ele vai ser confundido. E é muito simples. Deus ele não está nos condenando. Deus não está apontando o dedo para nós, dizendo, você é um monstro, você é um pecador. Não. O Espírito Santo está convencendo as pessoas, o mundo, do que Cristo fez, da bondade de Deus, do amor de Deus para com o mundo. Porque se Deus tivesse expectativa que o homem fosse conseguir cumprir alguma coisa, Jesus não precisava ter vindo. Jesus não precisava ter vindo. A Bíblia diz que aqueles que são descendentes de Abraão são descendentes pela fé. Não por obras, mas pela fé. A Bíblia diz que esses homens, eles conseguiram a salvação porque eles viram Cristo antes de Cristo ter vindo. Então, você vê que tudo que a gente conquista por Deus é pela fé, naquilo que Deus fez por nós, naquilo que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado a liberdade, Deus tem nos dado o perdão, Deus tem nos dado uma condução, Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer a Ele, né? Porque Jesus disse que Ele veio para que todos conhecessem o Pai. Então, quando eu vejo pessoas pregando, que se a gente não ficar apontando o pecado, não tem o Espírito Santo, irmãos, eu acho que tudo tem um equilíbrio, sabe? Eu acredito, a Bíblia diz assim, que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Né? Aqueles que já conhecem, lá em Hebreus fala isso, e provaram dos bens vindouros, né? E mesmo assim não querem viver nessa glória, para eles não resta mais arrependimento. Então, toda pessoa que provou de Deus,
conheceu da verdade, conheceu do que é certo e resiste a Deus, ela é tratada por Deus como soberba. E ela é abatida. Mas ela é abatida por Deus ou por ela? Por ela mesma. Porque maldito o homem que confia no homem, que do seu braço faz seu destino. O homem é tentado pela sua própria concupiscência. Né? Bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Se nós entendermos que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos, se nós entendermos que Deus conhece mais do que nós conhecemos, se nós entendemos que Deus conhece mais a gente do que nós mesmos, né, nós deixaríamos Deus verdadeiramente cuidar de nós, alegrar nosso coração, nos conduzir, nos guiar. O fato é que a gente passa a caminhada da nossa vida, o diabo nos convencendo que nós como igreja, não como mundo agora, mas como igreja, nos convencendo que nós ainda somos órfãos, que nós ainda estamos sozinhos, que Deus não está preocupado conosco, que Deus não ouve a nossa oração, que Deus está desatento. E isso é uma mentira. Porque quando a Bíblia diz assim, aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador daqueles que buscam. Aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador daqueles que buscam. Então não adianta eu me achegar a Deus crendo que Ele não está ouvindo. Mas eu tenho que me achegar a Deus crendo que Ele está ali ouvindo a minha petição. Que Ele está anotando a minha petição. E que Ele sabe o que eu preciso, o que eu necessito. Então, o Espírito Santo ele não está lutando com a igreja, né? Você é pecador, porque seria até antibíblico isso. Porque se Jesus venceu o pecado, não faz sentido o Espírito Santo estar pregando contra o pecado. Né? Jesus já venceu, esse negócio está encerrado. Agora, a restauração da alma do homem, do caráter do homem, né, é um processo contínuo. É por isso que o Espírito da verdade é o Espírito que vai trazer o conhecimento de Deus. Ele vai ensinar, guiar. Tem um outro texto que diz assim, o aio que vos conduzia, o tutor que te conduzia não te conduz mais. Hoje nós temos um novo condutor, que é o Espírito Santo. Vamos Romanos 8 aqui. Olha só, Romanos 8. Olha que interessante, Romanos 8. Quando a gente pega aqui em Romanos 8, ele é bem grande. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Espera aí. Se não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, por que o mundo, ou melhor, por que o Espírito Santo estaria condenando? Né? Se eu creio em Cristo, eu estou em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está falando agora que não anda segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito. O que ele está dizendo? Ele está falando de uma condução, de um guia. Agora, ele não é mais guiado por ele. E eu vou provar isso no texto. Porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito que dá comunhão com Deus, amém? Em Cristo Jesus, ou seja, o que é o elo? Cristo Jesus. Ele é o meio, Ele é a porta, Ele é o caminho, é Ele que é a interlocução com Deus. Sem Ele não há comunhão, porque o pecado ainda vai fazer efeito daí. A Bíblia diz que o que nos dá separação, o que separa Deus do homem é o pecado. Por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus pagou, Ele é o elo, Ele é a ponte. Aleluia. Livrou-me da lei do pecado. Livrou-me. Estou livre da lei do pecado e da morte. Por que a morte? Da separação, da orfandade. Eu não estou mais só. Eu não caminho mais só. Eu não ando mais só. Aleluia. Pois o que era impossível à lei, diga impossível à lei. Era impossível à lei, visto que estava enferma,
pela carne. Então qual era a doença da lei? Era a carne, era o homem que não conseguia cumprir. Qual é a diferença da carne do homem hoje para a carne do homem naquela época? Nenhuma. Nenhuma. Porque a obra foi feita feita em Cristo, não no homem. Nós ainda temos a mesma estrutura que aqueles homens que estavam cumprindo a lei também tinham. Então ela continua enferma. Aleluia. Mas aqueles que creem em Cristo se tornam nova criatura, porque nós temos uma ponte, nós temos um elo, que é Cristo. Aleluia. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Peraí. Então ele é uma oferta pelo pecado. Então agora ele é o pagamento pelo pecado. Como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado na carne. Em qual carne? Na nossa? Claro que não. Foi na dele. Na carne de Cristo. E é interessante que quando a gente começa a querer ser cumpridor, achando que é por nosso mérito, nós estamos nos igualando a Cristo. Coitado de nós. Para que as justas exigências da lei, justas exigências da lei, está falando do quê? Da dívida. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, que não andamos segundo a nossa vontade. Mas peraí, quando ele fala da nossa vontade, quer dizer então que toda a vontade que eu tenho não é de Deus? Claro que não. Vai chegar um momento que nós vamos ter a mente de Cristo. Que nós vamos estar tão em Cristo que a nossa vontade será de Deus. Mas nós estamos passando um processo de metamorfose, de mudança, de conhecimento de Deus. Aleluia. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Peraí, então quer dizer que quando eu vivo para mim, eu agora vou só me inclinar para agradar a minha carne. Dormir é bom, comer é bom, ter boas coisas é bom, né? Isso não é pecado, mas eu vou viver só para isso. E aí eu acabo largando Deus de lado. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, se eu vivo para as coisas do Espírito, eu vou viver para elas, né? Se eu vivo segundo o Espírito. A inclinação da carne é morte, ou seja, enquanto eu estou andando em mim e não segundo o Espírito de Deus, eu estou separado de Deus. O resultado disso é me tornar longe de Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz, ou seja, mas enquanto eu sou guiado, conduzido por Deus, eu tenho agora a junção, porque essa vida quer dizer ligado, é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não, peraí, então quer dizer que a minha vontade me afasta de Deus. É inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então a carne não se sujeita a Deus. Aleluia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga, não pode agradar a Deus. Então o cara que não está no Espírito, né? E para ele estar no Espírito, ele tem que receber Cristo. Né? Ele tem que aceitar Cristo para que o Espírito Santo seja enviado para a vida dele e possa conduzir ele. Né? O processo, essa obra, como a gente leu há pouco tempo, é uma obra do Espírito Santo em nós, convencendo do que Cristo fez e o Espírito habita em nós. Aleluia. Aí ele diz assim, ó. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Opa, habita, mora em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então o nosso corpo, ele está morto, mas agora o nosso espírito está vivo com Deus.
Morto por quê? Porque ele está longe de Deus ainda, ele está sendo trabalhado pelo Senhor. Aleluia. Assim, eu creio que assim como a glória de Deus habitava corporalmente em Cristo, vai chegar um momento que ela também vai habitar em nós. A Bíblia fala lá dos 5 ministérios, ela fala que o apóstolo, o pastor, o profeta, o mestre, o evangelista, eles têm a função de nos levar à estatura de filhos de Deus, de varão perfeito. Então vai chegar um momento que nós vamos estar essa comunhão com Deus, e a glória de Deus vai habitar no nosso corpo. Eu creio nisso. Né? E se não der tempo, nós receberemos um novo corpo, depois de glória. Né? Aí diz assim, ó: se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, qual justiça? Do que Cristo fez. Então o nosso espírito tem comunhão com o Espírito de Deus, porque Ele é o Pai dos Espíritos. E aí nós temos comunhão com Deus e nós andamos no Espírito. Por causa do quê? Da justiça, do que Cristo fez. Aleluia. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então o que ele está dizendo? Que se o Espírito Santo está em nós, vai chegar um momento que nós teremos essa mudança do nosso corpo, da nossa carne, das nossas vontades, porque ele vai gerar essa comunhão. E o nosso eu, a nossa vontade, vai se tornar uma com o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Amém? Olha só. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Pois, se viver segundo a carne, morrereis. Pois, se viver segundo a tua vontade, tu vai ficar longe de Deus. Tu vai ficar longe de Deus. Mas se pelo Espírito mortificar, mas se pelo Espírito matar, mas se pelo Espírito, olha só, mas se pelo Espírito, cadê? 13. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, matar a obra do corpo, anular, distanciar a vontade do eu, a vontade da carne, né? Vivereis. Então, quando nós conseguimos calar o nosso eu e nos submeter ao Espírito de Deus, nos submeter à condução do Espírito do Senhor, nós estamos ligados, comunhão com o Senhor. Peraí, então quer dizer que sacrifício eu quero obediência? Lembra desse texto? Obediência, obediência. Aleluia. E não é, não sei o que, tal. Não, ele vai te conduzir, vai te ajudar. Ele vai fazer você crescer. Ele entende que às vezes você é um menino, é um neófito, e ele vai te ajudando, te ajudando, te ajudando, te ajudando. Só que a Bíblia também diz que quanto mais eu conheço, mais eu sou cobrado. Mas não faz sentido ele te cobrar de algo que você não conhece. Então quanto mais você conhece, mais você é cobrado. Aleluia. Aleluia. Lá no 14, né? Porque todos os que são, olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu consigo essa estatura de filho de Deus quando eu sou guiado por Deus. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo recebe o espírito de filiação. Então o espírito de filiação. Mas você vê que a estatura de filho é quando eu começo a ser guiado por Deus. Quando eu começo a me submeter. Olha só que interessante. Pois não recebeste o espírito de escravidão, servo, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Eu te adotei, tu é meu filho. Aleluia. Pelo qual clamamos, papai. Então, Deus está dizendo, você não recebeu um espírito que te condena, um espírito que te acusa, um espírito que te distancia, mas você recebeu um espírito que tem comunhão, que quer andar contigo, que quer fazer você conhecer as bondades e as glórias vindouras. Tudo, a Bíblia diz que a verdade e a graça veio por meio de Cristo. Né? E acaba que nós não conhecemos a verdade de Deus, porque queremos buscar a verdade de Deus em outros lugares, onde ela está oculta. Primeiro eu preciso conhecer a verdade que veio por Cristo, para que eu consiga enxergar na velha aliança, para que eu consiga enxergar nos profetas. Porque se eu não entender o que Cristo fez, esse resto, ele se torna oculto.
A melhor maneira de nós entendermos a obra de Cristo é nos submetermos a Ele. É reconhecermos que precisamos de um Salvador, precisamos de um guia, precisamos de um professor, precisamos de um condutor. Amém? Então, Jesus não está lutando contra o pecado da igreja, né? Jesus está conduzindo a igreja. Jesus ama a igreja. Jesus veio, vai vir, ele chama ela de noiva, minha amada, né? Jesus trabalha para que ela fique com as vestes lindas, adornadas, né? Jesus nos salvou para que a gente tenha obras para a salvação, para a vida eterna. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa palavra.